Pois é, gente, começando aqui nossa conversa com Neuzaí Viana, né, que é pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. A gente vai falar de um tema que é tão fundamental, né, para as nossas vidas, a saúde do nosso planeta, e especialmente hoje, né, a gente está comemorando o Dia do Planeta Terra, né, 22 de abril, o Dia da Mãe Terra, né, e todos nós temos o compromisso, né, com a proteção e preservação dos recursos naturais e com a sustentabilidade do nosso planeta, né. Então, essa turma da disciplina de saúde pública e ambiental, juntamente com o GERA, né, e o GETA, tem o prazer, né, de ouvir Neuzaí, que tem sido uma parceira aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a gente falar um pouco, né, sobre esse tema que é tão essencial. Né? Então, Neuzaí, fica com a palavra, você se apresenta, né? Obrigada. Muito obrigada, gostaria de desejar boa tarde a todos e agradecer especialmente a Mayara por esse convite. Para mim é um prazer enorme poder falar aqui com vocês e eu tenho aqui uma pequena apresentação para a gente conversar. Eu vou compartilhar. Aqui são alunos todos de engenharia ou tem alunos de saúde pública também? Não, são alunos do curso da engenharia sanitária e ambiental e a disciplina, que é uma disciplina de saúde pública e ambiental. Mas aqui a gente tem estudante também do curso de engenharia civil, mas a disciplina é uma disciplina obrigatória do curso de engenharia sanitária e ambiental. Maravilha, deixa eu ver aqui para compartilhar com vocês a apresentação. Aparece aí na tela? Sim. Estou atualizando aqui 2021. Tá. Estou tentando pegar Saiu, né? Quando eu coloco a barra ocultar, sempre dá esse problema. Saiu aí para vocês? Saiu. Deixa eu tentar aqui de novo. Certo. Eu não tenho muito hábito de usar essa ferramenta, mas eu uso a tela inteira ou uma janela? Normalmente, a tela inteira? Eu uso a tela inteira. Apareceu? Apareceu. Pronto. Agora, não apareceu. Não está em formato de apresentação ainda. Quando eu puxei aqui para o modo apresentação, e fechou. Fechou o PowerPoint. Agora. Abriu de novo, né? Abriu de novo, Tenta colocar o modo apresentação para ver se. Engraçado, apareceu duas telas. Agora apareceu. Não vou nem mexer nessa barrinha ocultar. Viu? Porque toda vez que faz isso, eu ainda não descobri o que acontece e que a tela foge. Não tem problema, não. Então é isso, pessoal. Vamos então conversar aqui um pouquinho hoje sobre o que é essa saúde planetária, que tanto se fala, e tão interessante a gente estar conversando hoje aqui, nesse dia tão simbólico,
nessa data que hoje é comemorada aí, o Dia da Terra. Então, a gente falar também sobre saúde planetária, a gente precisa falar numa perspectiva de interconexão de riscos. Né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de declarar também que eu faço parte de iniciativas voluntárias, né, da sociedade civil. Eu fui treinada como líder climática no The Climate Reality Project, que é o projeto do GO, me formei como liderança climática voluntária, e eu também sou cofundadora do Fórum de Energia e Clima, que é uma iniciativa de países de língua portuguesa, que reúne membros, né, de todos esses países para ações de combate às mudanças climáticas. Além disso, claro, eu sou pesquisadora da Fiocruz, pesquisadora em saúde pública, e trabalho hoje também em cooperação com a Secretaria de Sustentabilidade de Salvador, onde eu desenvolvo projetos relacionados às questões de qualidade do ar e impactos na saúde. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, né, é basicamente o que é saúde planetária, mas eu também vou trazer um pouco do tema das questões sobre mudanças climáticas, que é exatamente o ponto que, digamos assim, que foi o ponto que startou, né, todo esse movimento de saúde planetária dentro, numa perspectiva de saúde. Então, saúde planetária, ela é vista, né, como ela tem sido trazida desde 2015 aí como a saúde dos sistemas naturais aos quais dependemos, né? Mas hoje a gente já tem, inclusive, um conceito mais ampliado de saúde planetária, não só as questões dos sistemas naturais aos quais dependemos, mas também outros aspectos, né, ligados à civilização humana, como aspectos econômicos, né, ambientes construídos, por exemplo, as questões de políticas, né, as decisões políticas que norteiam as decisões. Então, tudo isso vai interferir nesse processo de saúde planetária e nessa perspectiva, né, de interconexão de riscos. Então, quando a gente fala em saúde planetária, também a gente pensa aí, né, em questões que vão desde as questões técnicas específicas, né, onde cientistas de diversas áreas desenvolvem conhecimentos específicos sobre determinados campos de conhecimento, né, seja ele das ciências mais básicas, ligadas à questão do ambiente, do clima, né, nas questões de engenharia, nas questões de saúde, mas também a gente tem um outro conhecimento que é ligado a um contexto social, né, onde a gente precisa observar questões humanistas, né, éticas, filosóficas. Além disso, a gente tem um outro aspecto de conhecimento que é ligado a uma questão mais epistemológica, né? Então, a gente pensar o que a gente faz, né? Como que a gente sabe, né, o que nós sabemos. Então, tudo parte de um ponto de vista, né, de uma perspectiva, onde a gente, às vezes, elabora questões, mas que também podem ser questionadas. Então, a saúde planetária, né, ela é um movimento, na verdade, que contempla diversas abordagens holísticas, inclusive, para entender todo esse sistema complexo, né, que envolve a saúde humana e a saúde do planeta. De forma mais objetiva, nós temos, já desde 2015, publicações bastante emblemáticas voltadas para essa área. Dentro de jornais, de periódicos especializados, né, periódicos muito respeitados, seja o Lancet, seja o New England Journal of Medicine, que é um dos maiores periódicos da literatura médica. Então, esses periódicos, eles estão trazendo essa questão da ameaça da saúde, né, relacionada às questões climáticas. Em 2015, nós tivemos essa publicação aqui da Rockefeller Foundation.
eu acho que para quem quer começar a estudar saúde planetária, poderia começar por esse artigo. Eu posso até disponibilizar depois para vocês, e é um artigo bastante completo, né, que traz essa questão do antropoceno, né, como que a gente pode linkar todas essas questões que envolvem antropoceno, inclusive colocando o papel das diversas áreas e essa intersetorialidade necessária. Então, a partir dessa publicação, que foi um movimento, né, da Rockefeller Foundation com a comissão do Lancet, eles criaram uma comissão, né, que daí foi denominado do Lancet Countdown, e esse Lancet Countdown é uma comissão de diversos cientistas, de diversas áreas, diversas expertises, que a cada 2 anos faz uma publicação, né, mostrando indicadores e perspectivas de atuação nessa área. Então, nós temos aí publicações já bastante emblemáticas, trazendo essa questão importante da saúde, como que a saúde pode como é que eu posso dizer, ser protagonista, né, de uma situação que tem afetado, né, diretamente a saúde das pessoas, mas que antes, até 2015, isso era muito pouco discutido dentro do campo da saúde. Então, essa publicação de 2019 do New England, ela traz, inclusive, uma perspectiva mostrando a saúde humana em um planeta doente. E nessa publicação, ele traz uma pergunta muito importante, ele inicia o texto trazendo uma pergunta. O que nós podemos fazer se o paciente que precisa de cuidados de emergência é o planeta Terra? Qual suporte de vida os médicos poderiam oferecer a um planeta doente? Então, aqui passa a questionar, né, como que a medicina ela tem tratado as questões de saúde. E colocando, basicamente, que estamos aí diante de uma mudança de paradigma, diante também de um imperativo para a ação climática, onde todos nós precisamos nos envolver de qualquer especialidade, né, trazendo essas questões de abordagem para a ação climática. Além disso, o Planetary Health Alliance, que é uma iniciativa de médicos de Harvard, eles também trazem essa perspectiva de que a saúde humana depende da saúde do planeta. Então, antes da gente entrar nas questões específicas da saúde planetária, eu gostaria de fazer, né, uma pequena introdução sobre essa questão das mudanças climáticas e o que isso significa para a nossa saúde. Então, a gente tem aí essa imagem, né, mostrando um planeta que parece um planeta imenso, né, com muitos recursos, muitos do que a gente pensava de recursos inesgotáveis. Mas aqui, nessa outra imagem, a gente já pode observar que estamos aqui diante de uma pequena faixa, uma faixa estreita entre a superfície da Terra, né, nessa região aqui que corresponde à troposfera, que vai mais ou menos, né, até 20 quilômetros de distância, onde é possível a vida, né, nesse planeta. Então, dentro dessa faixa é onde existe todos os recursos entre a superfície da Terra e essa parte da troposfera é onde acontece, né, todas as questões que envolvem a vida no planeta. Então, o que está acontecendo? Nós estamos jogando diariamente 110 mil toneladas de poluentes na atmosfera a cada 24 horas, né? E isso, o que vai acontecer? Esses poluentes, eles vão se acumulando nessa camada da atmosfera e vai dar aí origem ao que a gente chama do aquecimento global. Nós temos, naturalmente, a radiação solar, que essa energia do Sol ela é importante para aquecer a Terra, ok? Mas
normalmente, essa radiação, né, ela aquece a Terra e uma parte dela, dessa radiação, volta para o espaço, né, na forma de ondas infravermelhas, e quando existe uma camada muito grande de poluentes nessa atmosfera, o que acontece? Esse calor fica retido. Então, o principal gás que está associado a essa questão do aquecimento da temperatura é o CO2, mas nós temos outros gases, inclusive o metano, ele tem aí uma fixação de calor muito maior que o CO2, mas ele também está em menor quantidade nessa camada da atmosfera. Então, o CO2, a gente sabe que o principal responsável pela emissão de CO2 é a queima de combustíveis fósseis. Mas temos também outras fontes, né? Essas fontes de emissão, elas estão ligadas a vários processos, seja eles processos industriais ou até mesmo processos naturais, né? Como temos a queimada nas florestas, né? A queimada que pode ser de ciclos naturais, mas temos também, infelizmente, no Brasil, né, essa questão ligada à queimada por uma questão criminosa, né, que todos nós sabemos e que precisa ser controlado. Então, tudo isso traz uma emissão de CO2 muito grande na atmosfera. Além disso, processos ligados à fertilização, a usinas, processos industriais, a agricultura, e também a pecuária, que tem uma emissão muito importante, não só de CO2 pelo desmatamento, né, onde há um desmatamento para a questão da pecuária, mas também pela emissão do metano, né, proveniente da criação do gado. Dentro das cidades, o que nós temos mais importante na emissão de gases de efeito estufa está ligado ao transporte, né? O transporte veicular, ele tem uma responsabilidade muito grande nessa emissão de CO2, chegando até 70% a 75% das emissões em áreas urbanas. Bom, então, o que vem acontecendo? Esse constante depósito, né, dessas substâncias tem provocado o aquecimento. O que a gente está percebendo é que a cada ano nós temos recordes de temperatura, né, no planeta como um todo. Hoje mesmo saiu a notícia, né, em função do dia também dessa reunião da cúpula do clima, que a Europa detectou, né, o ano mais quente de todos os tempos, que foi agora em 2021. Mas, normalmente, o que a gente vê, ano passado também, a gente viu recorde de temperatura aqui no Brasil, e a cada ano a gente sente esses recordes de temperaturas, e isso vem impactando diretamente na saúde das pessoas. Essa elevação de temperatura, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de quê? Aquecimento global, e essas mudanças de temperatura, ela tem lá os efeitos diretos, né, na saúde, que pode ser pelas ondas de calor, que vai impactar diretamente na saúde cardiovascular, mas pode ser também por um processo que leva a outros fenômenos, por exemplo, a questão dos desastres naturais, né, as provenientes de grandes tempestades, né, de alterar esse ciclo hidrológico da água. Então, a gente tem aí vários aspectos, aumento das zonas dos oceanos, né, provocando impacto nas zonas costeiras, né. A gente tem nesse aquecimento de temperatura envolvendo também aspectos ligados à migração de vetores, trazendo doenças infecciosas, não só pela questão de temperatura, que faz uma adaptação melhor desses vetores em áreas onde normalmente não se via, né? Por exemplo, a gente tem aí o caso da dengue, zika e chikungunya, que acabaram migrando dos trópicos,
Mas a gente tem também, né, o surgimento de outras viroses, né, outras doenças infecciosas emergentes a partir, né, da própria interação entre o homem com a natureza, com animais silvestres, né, seja também na forma de desmatamento, que mexe com esses ecossistemas. Então, tudo isso, no fim, vai impactar diretamente na saúde. Mas em relação a essa temperatura, a gente sabe que em alguns lugares do planeta já existem regiões que estão se tornando inabitáveis, né, pelas altas temperaturas. Inclusive regiões chegando a 54 graus Celsius. Eu já tive, inclusive, em regiões, eu fui uma certa época durante o verão em Dubai, e eu fiquei realmente impressionada com a temperatura daquela região. Então, onde as pessoas realmente, lá até os túneis, né, dentro para se deslocar nas ruas, eles têm ar-condicionado, e é impossível realmente você ter uma vida normal diante de uma temperatura daquela, se você não conseguir realmente ajustar dentro dos ambientes internos. Então, esse aquecimento, ele vai mexer aí com o ciclo hidrológico, né, trazendo tempestades, onde vai haver uma maior evaporação, precipitação, provocando aí essas inundações e desastres que a gente conhece pelo mundo inteiro. Além das inundações, o aquecimento global, ele também traz secas mais prolongadas, onde, obviamente, não existe, né, água que evapore, né, numa possibilidade de trazer mais chuvas, enfim, onde não tem florestas, onde não tem todos os elementos que são necessários para esse trânsito da água no planeta. Algumas regiões elas se tornam mais secas, e isso nós temos visto, inclusive, em locais aqui no Brasil, onde nunca se tinha, né, imaginado ter seca, como foi aquela seca em São Paulo, no ano de 2015, 2016, onde foi necessário, inclusive, o racionamento de água, porque não havia água suficiente, né, para distribuir em toda a região de São Paulo e região metropolitana. Então, o que a gente observa também é que anos mais quentes tem mais queimadas, então esses processos também acabam por emitir mais CO2. Esse aquecimento naturalmente tem implicado no derretimento das geleiras. Esse derretimento das geleiras vai implicar diretamente no aumento do nível dos mares, e é interessante como isso, nós que moramos aqui em zona costeira, em Salvador, a gente já pode observar diretamente o impacto desse aumento do nível dos mares. Mas aqui essa foto está mostrando, aqui foi um verão de 2015 em Miami, um dia de sol, as ruas passaram a ficar inundadas, e aquilo era exatamente o mar que estava avançando, né, para dentro da cidade. Um fenômeno parecido também já foi visto aqui em Ondina, onde nessas marés de março, onde o mar avançou por toda a área ali de Ondina, né, e assustando um pouco a população. Então, essa questão climática, ela tem trazido uma questão social também muito importante, que está relacionada aos refugiados do clima, e onde tem pessoas, né, que provavelmente irão disputar, né, existem verdadeiras populações que irão disputar alimentos e água nesse planeta. Nós já estamos também observando que o aquecimento global ele está influenciando a produção de alimentos, né? Essa produção de alimentos, ela não só na quantidade de grãos,
mas também no teor nutricional. Então, nós já sabemos, já tem estudos lá da Universidade de Stanford mostrando que a relação do CO2 na atmosfera e a produção de alimentos com teor proteico mais baixo e também com o teor de vitaminas do complexo B mais baixo. Além disso, também, o aquecimento global está trazendo um risco aí de perder 50% das espécies terrestres neste século. Hoje, inclusive, eu vi uma postagem no Instagram mostrando se a gente sabe que como o aquecimento já afeta diretamente a perda desse ecossistema, né, a gente agora tem que atuar na forma de não perder esses outros 50% que já existem. Então, é isso que a gente chama de imperativo para a ação climática. É o que a gente já sabe hoje que tem um impacto muito grande e a gente já sabe, inclusive, como evitar isso, né? Então, existe uma necessidade muito grande de preservar, né, o que se tem ainda de biodiversidade nesse planeta. Então, contando tudo isso, não é só a questão ambiental, as mudanças climáticas, elas também implicam uma ameaça para a economia global. Existe aí o que a gente vem chamando de custo de carbono, né, que está envolvido, inclusive, né, tem questões ligadas à instabilidade política, né, questões ligadas a inundações e deslizamentos, incêndios florestais, secas, acidificação de oceanos, né, perda de infraestrutura, que esses desastres acabam tendo que reconstruir tudo novamente. Então, tudo isso é uma questão econômica muito forte envolvida. Inclusive, as cidades hoje já vêm buscando tentar desenvolver ações de adaptação, né, e de mitigação para as mudanças climáticas, mas há uma preocupação muito grande com a questão de adaptação, né? Por exemplo, aqui em Salvador, a gente vive uma área onde a maior parte da população vive numa condição de habitação, onde a população mora em áreas de risco. E a questão de chuvas, de desastres, elas ameaçam diretamente a vida dessas pessoas. Então, há uma necessidade de adaptação imediata, né? E quando a gente pensa em soluções, a gente tem que pensar em termos, né, de moradia digna, né, de condições que realmente possam adaptar para essas questões de choques e tensões. Então, existem várias iniciativas de cidades ao redor do mundo pensando em ações, né, de mitigação e adaptação, tendo nas cidades, inclusive, programas relacionados à resiliência urbana. Então, o que a gente vive hoje e o que a saúde planetária, ela vem tratando é exatamente essa que a gente chama a era do antropoceno. Então, a gente precisa estar ciente dos impactos que essa era traz para o planeta. Nós precisamos estar cientes que a extensão do nosso impacto sobre um planeta tem deixado um legado permanente da nossa existência e que isso está, obviamente, associado a um modelo de desenvolvimento econômico. Bom, então, nós já sabemos que existem aí fenômenos naturais, mas que a maior parte disso está ligada a uma questão antropológica, ou seja, o homem tem contribuído, né, de forma decisiva para esse impacto na natureza, e a gente sabe que tudo isso está ligado a um desenvolvimento econômico. Sabemos que não podemos voltar para o tempo das cavernas, óbvio. Se existe hoje uma expectativa de vida maior, isso está relacionado à existência de tecnologias, né, à existência
de diagnósticos, a existência de medicamentos, a existência de vacinas, né, a existência de condições que elevam a qualidade de vida. Então, tudo isso depende de processos industriais, depende de modernização. Bom, mas a gente tem aí uma equação, e eu acho que para engenheiros, né, quando se fala em equação, é algo muito familiar, que realmente a gente precisa colocar na balança. E existem teorias, né, econômicas, inclusive que essa teoria da rosquinha, né, a economia Donut, que foi idealizado por uma economista britânica, ela pensa numa economia, sendo que essa economia, que esse desenvolvimento econômico, ele seja, na verdade, um desenvolvimento econômico próspero, e não um desenvolvimento econômico que pense apenas no PIB, né, no Produto Interno Bruto. É uma economia que ela coloca aqui nesse modelo da rosquinha, onde ela traz várias questões ambientais, né, e planetárias. Por exemplo, aqui está bem pequeno aqui, não dá para vocês lerem, mas aqui está falando de acidificação de oceano, mudanças climáticas, depressão da camada de ozônio, poluição do ar, perda de biodiversidade, a correção do uso do solo, né, fertilização do solo. Então, tudo isso aqui, todos esses aspectos, eles, na verdade, aqui, basicamente está relacionado ao solo, né? Vários desses aspectos aqui, dessas fronteiras, como ela chama, já estão extrapoladas. Essas que estão em vermelho, né, que são as mudanças climáticas, perda de biodiversidade, uso e conservação do solo e fertilização do solo, elas já foram extrapoladas no planeta. Inclusive, o relatório do IPCC, no ano de 2019, trouxe um apelo muito grande para a desertificação do solo, onde existe projeção que não vai ser possível produzir alimento para todos no planeta, se a gente for pensar em 2050, né, uma projeção para 2050. Então, há uma perda muito grande aí, né, nessa desertificação do solo. As fronteiras planetárias estão sendo extrapoladas e a gente precisa considerar nesse desenvolvimento econômico, nesse equilíbrio que nós precisamos, que estaria aqui dentro dessa faixa verde, ela fala, né, que a gente precisa considerar um teto ecológico e uma base social. Porque dentro desse modelo econômico que a gente vive hoje, nesse meio aqui, existem ainda lacunas muito grandes que estão ligados aqui às bases sociais, onde as pessoas não têm acesso ainda ao básico, que seria água, né, uma água de qualidade, acesso ao alimento, acesso à moradia, né, acesso à energia. Então, acesso a questões ainda que são básicas. Então, esse modelo que ela propõe um modelo, né, que é necessário um equilíbrio entre essa extrapolação das fronteiras planetárias e as bases sociais da sociedade. Eu vou pedir licença aqui, que eu preciso colocar a bateria no... Tudo bem, eu percebi. Você viu? Quase que cai aqui. Mas acho que agora já está ok. Bom, pessoal, então, o que a gente conversou até aqui foi para mostrar para vocês, né, todos esses aspectos que envolvem mudanças climáticas, que envolvem essa área de saúde planetária, precisa contemplar todas essas questões, né? Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais específico na questão da saúde, onde a gente traz essa abordagem diretamente, né, como que a saúde planetária ela pode atuar. Então, como eu falei, desde 2015, a mudança climática foi reconhecida como emergência médica,
por aquela publicação lá do Lancet Countdown junto com a Rockefeller Foundation. Eles trouxeram de forma bastante didática os principais riscos à saúde associados às mudanças climáticas. Então, está bem bonitinho esse desenho aqui, que foi publicado no New England, né, o principal autor desse artigo foi o Andy Haynes, que é lá da London School, e é um dos principais autores sobre essa questão de mudanças climáticas e saúde, um médico lá da London School, e ele traz bonitinho aí como que a poluição, o aquecimento do planeta, os desastres. Ele fala de questões dinâmicas também, que é a questão da vulnerabilidade social, por exemplo. Todos sabem que a população mais pobre ela é mais vulnerável a essas questões de impacto das mudanças climáticas. E ele coloca diretamente os riscos, né, à saúde, seja pelos eventos extremos, né, provocando aí acidentes, traumas, enfim, a questão de ondas de calor, a qualidade do ar, que vai influenciar diretamente a saúde cardiovascular, saúde respiratória. Ele traz também a questão das doenças infecciosas, né, todo esse ciclo de doenças infecciosas, inclusive nas inundações aqui em Salvador, a gente percebe época de chuva, aumento também da leptospirose, né? A gente fala muito em dengue, zika, chikungunya, mas a gente tem outras doenças que são associadas à contaminação da água devido a essas inundações. Nós temos também, ele coloca a questão bem clara da questão da nutrição, que envolve duas coisas. A desnutrição pelo acesso escasso ao alimento, pela falta de acesso ao alimento, e também a desnutrição pelos alimentos hoje que estão chegando mais pobres ao nosso prato. Às vezes a gente está comendo a mesma coisa, mas não tem o mesmo valor nutricional. Então, ele traz também a questão dos vetores, né, das doenças infecciosas, e também um outro fator importante ligado a um fator social voltado para a questão mental, né, a saúde mental decorrente dessas alterações climáticas, onde a gente tem, né, impactos de desertificação, onde existem migrações, onde há desastres, tudo isso provoca ansiedade, provoca estresse mental, provoca doenças mentais nessa comunidade. Então, a ideia da saúde planetária é exatamente, né, propor uma nova disciplina que possa discutir todas essas questões, né, de uma forma interdisciplinar e de uma forma integrada, pensando em soluções, né, porque muitas vezes o médico vai detectar, por exemplo, um paciente com problema respiratório ou cardiovascular, que mora numa área poluída, ele vai indicar o que para esse paciente? Ele vai indicar medicamento? Não. Ele vai, né, no máximo, ele pode indicar a utilização de máscara, evitar áreas poluídas, evitar se exercitar em áreas onde tem trânsito muito, muito acentuado. Ele vai indicar soluções de natureza, inclusive para essa pessoa viver numa área, né, longe de poluição. Mas a saúde também ela pode se envolver em levantar indicadores, né, indicadores que podem fornecer dados para políticas públicas. E essas políticas públicas, muitas vezes, o que vai ter um efeito na saúde depende de uma política pública que está em outro setor que não é a saúde. Por exemplo, no caso da poluição do ar, quando a gente levanta indicadores de que a poluição do ar está afetando a saúde das pessoas que moram em cidades, a gente precisa investir na melhoria do transporte público, na melhoria, né, de fontes de matriz energética mais limpa, que polua menos. E isso vai depender da decisão de um outro setor, que é um setor de mobilidade, o setor de transporte. Enfim, vai depender de outros setores que precisam educar a população para perceber esses riscos, para autogerenciar esses riscos. Enfim, a gente vai precisar de soluções. Inclusive, a propósito,
Essa semana eu tive até reunião com um engenheiro mecânico, né, que ele tá trazendo uma solução para os ônibus de Salvador, ligado à questão da ventilação dentro do transporte público. Porque agora, na pandemia, uma das indicações da Organização Mundial de Saúde é que os ambientes sejam ventilados. Mas como é que se garante uma ventilação adequada dentro de um transporte público, onde tem ar-condicionado dentro de um transporte, ou mesmo até onde não tem ar-condicionado, nem sempre você pode deixar a janela aberta. Se estiver chovendo, você tem que ficar com a janela fechada. E como é que você garante a circulação de ar para garantir a saúde das pessoas? Então, veja que esse é um processo todo de engenharia, né? No caso aí, o pessoal da engenharia mecânica está trazendo as soluções. Bom, então, a saúde planetária, dentro de um conceito trazido pela Rockefeller e pelo Lancet, ele dizia: a saúde da civilização humana e o estado dos sistemas naturais dos quais dependemos. O Planetary Health Alliance, que é essa iniciativa de Harvard, ele traz a saúde planetária como um campo internacional e interdisciplinar, focado em caracterizar e abordar os impactos na saúde humana e as mudanças do meio ambiente global. Em 2015 também teve, não sei se aqui foi 2015 ou depois disso, 2016, não, desculpa. Isso aqui já foi em 2019, o Lancet teve uma iniciativa de tentar educar sobre essa questão de mudanças climáticas, e eles desenvolveram esses cards, né, falando da saúde planetária como uma nova disciplina. E eles traziam, né, a informação direta de que a ciência médica, tradicionalmente, ela era baseada em sistemas do corpo humano. E a saúde planetária, ela vem para ampliar essas pesquisas, né, e incluir os sistemas internos que sustentam ou ameaçam a saúde humana. Então, assumindo que a saúde, muitas vezes a gente cuidar da saúde não depende única e exclusivamente do setor saúde. Muitas vezes, cuidar da saúde vai depender de uma interação com todos esses setores, né, e outras disciplinas. Aqui nessa figura, ele mostra, né, o ser humano e a interação com o ambiente, mostrando diversas questões ligadas a clima, solo, água, oceano, a migração, questões políticas, questões do solo, energia, a questão econômica, questões de agricultura, ambientes urbanos, né? Aqui tem uma outra questão também, né? Eu faço parte do grupo de estudos de saúde planetária da USP, e nós lançamos recentemente o programa de embaixadores de saúde planetária. E nós selecionamos no Brasil todo estudantes de diversas áreas, né, no nível de graduação e pós-graduação, para aprender sobre saúde planetária e divulgar isso, né, nas suas instituições. E o grupo que eu estou responsável é um grupo de cidades, né, onde tem mais arquitetos, engenheiros, enfim. E a gente está falando muito dessa questão do ambiente construído. Então, a cidade, da forma como ela é construída, ela adoece as pessoas. Então, né, seja espaços mal elaborados, falta de ventilação, temperatura inadequada, exposição à poluição do ar, enfim, todo esse ambiente construído ameaça a saúde das pessoas. Então, é bem bacana, porque quem vai pensar nessas soluções? Quem vai pensar nessas soluções são os planejadores urbanos, né? Que naturalmente não são os profissionais de saúde. Então, aqui a gente está com
mostrando aqui nessa figura as disciplinas que se interconectam nessa área. Então, a saúde planetária, ela reúne uma ampla gama de disciplinas para garantir um futuro saudável e sustentável. Então, a gente está aqui com a ciência da saúde, né? Como essa figura foi uma perspectiva de mostrar para a área de saúde, principalmente para os médicos, como que outras áreas se interconectam e o que a gente poderia pensar em saúde planetária. Então, aqui a gente está vendo a cardiologia, né, a pesquisa genética, a endocrinologia, metabolismo, neurociências, doenças infecciosas, nutrição e dietética, desculpa, oncologia, psiquiatria, virologia, e aqui outras áreas, foi tudo que a gente já conversou aqui, agricultura, conservação de biodiversidade, ecologia, ciências ambientais, meteorologia, oceanografia, ciência do solo, né, que é a agronomia, recursos de água. Então, todas essas disciplinas, elas precisam pensar nos problemas complexos para trazer soluções para a questão de saúde. Aí eles trazem também uns cardzinhos mostrando alguns exemplos, né? Relacionando, por exemplo, aqui a questão da emissão do CO2, né? A questão do ar, a contaminação do ar, né? A presença do CO2 e o impacto na redução de alguns elementos, né? Presentes no alimento. No caso aqui, tem estudos mostrando que o CO2, ele implica na redução de zinco, né, nos alimentos. Então, vem lá de uma questão do ar que vai chegar no seu prato, vai chegar, né, na questão que vai provocar uma pobre nutrição, uma desnutrição. Aqui a questão dos eventos extremos, quais condições climáticas podem aumentar o risco de problemas cardíacos. Então, a gente sabe, né, que os eventos extremos, eles impactam diretamente, estão associados aí no aumento de problemas cardiovasculares. E principalmente em período de seca, onde porque quando a gente fala só em evento extremo, a gente não está falando só em inundações. Eventos extremos também pode ser seca, pode ser aumento de temperatura, onda de calor. Então, tudo isso que vai gerar impactos diretos na saúde cardiovascular. Então, outra questão que eles trazem é a questão ligada ao transporte, né? Como o nosso deslocamento diário pode afetar a nossa saúde. Então, fala exatamente dessa redução de poluição quando a gente opta por utilizar uma mobilidade ativa, um transporte menos poluente, a gente está diretamente protegendo a nossa saúde, porque a gente está deixando de contaminar o ar e provocando melhoras na saúde respiratória e cardiovascular. Inclusive, eu tenho um estudo aqui em Salvador onde a gente mostrou isso. A substituição da frota de ônibus na cidade foram substituídas cerca de 20%, né, da frota por um padrão menos poluente. Nós observamos uma melhoria na qualidade do ar e nós calculamos, né, um impacto na saúde respiratória e cardiovascular, mostrando que mortes puderam ser evitadas, né, no caso foram 39 mortes evitadas em função dessa política. E a gente mostrou também ganhos econômicos em termos de internação hospitalar por problemas respiratórios e cardiovasculares. Bom, então isso mostra que uma ação climática, ela pode impactar direto na saúde, pode melhorar a saúde das pessoas. E aí, eles trazem que várias questões mostrando como que essa
né, essa alteração no planeta vai prejudicar direto a saúde. Nós já falamos sobre isso. E, resumindo, a saúde planetária, ela então é identificada hoje como um campo, né, não só um campo, é uma rede política, na verdade, um moral imperativo, um paradigma científico e uma estratégia de comunicação. A saúde planetária, ela não é, obviamente, algo novo. A saúde planetária, ela já se origina de outros campos da própria saúde, né, como a medicina tropical, como a saúde pública, a saúde internacional, a saúde global. Nós temos aqui também, no campo da ecologia, outros campos, né, que era conhecido como Environmental Health, no caso, saúde ambiental, o One Health, que é mais ligado à questão animal, né, a saúde única é ligada a essa questão da contaminação, da interação do homem com os animais, principalmente a dispersão de vírus, aqui está muito em alta agora essa questão, né, desse impacto da interação entre o homem com o consumo mesmo, por exemplo, o consumo de carne, né, e o controle disso, a vigilância desse tipo de espalhamento de vírus. Outros campos que ainda não temos nem movimentos aqui no Brasil, chamado EcoHealth, PhysioHealth. Então, está tudo aqui, né? Saúde planetária englobando tudo, mas de tudo, na verdade, que já existe. E eu sempre falo que muitas vezes a gente pensa que saúde planetária é um campo novo. E, na verdade, saúde planetária é uma possibilidade de interconectar tudo isso. Né? É uma possibilidade de ampliar essa visão. Tá? Então, a gente fala aqui que a gente tem 3 desafios, né, que a gente vem tratando, que é esse desafio conceitual, sobre explicar o que é isso, sobre explicar o que é a saúde planetária. Temos ainda lacunas de conhecimento para trazer evidências que coloquem de forma direta a questão da saúde planetária. Inclusive, a produção científica relacionada à saúde planetária, o termo saúde planetária, na verdade, ele já é visto na literatura desde 1969 ou 67, se não me engano. 69 ou 67. Mas a produção científica dessa área, ela está muito ligada, ela está muito associada a essa publicação do Lancet, que foi em 2015. Então, 70% da produção científica foi a partir de 2015. Se você fizer uma pesquisa hoje no PubMed, você pode ver isso. Então, existe aí, né, também uma necessidade aí de implementação e desafios aí de governança relacionada a essa área. Então, estamos nesse movimento de inspiração, institucionalização, integração, investimento, informação, inovação e implementação dessa área. E, para finalizar, eu gosto de trazer também esse paper, que é da doutora Susan. A doutora Susan Prescott é uma pediatra, né, americana, e ela traz essa questão da saúde planetária, trazendo o bem-estar da medicina holística ao imperativo da saúde pessoal e da saúde pública. Então, ela consegue falar sobre essa questão, colocando que a saúde planetária não é uma nova disciplina, ela é apenas uma extensão de um conceito que foi entendido por nossos ancestrais e continua sendo a vocação de todos os profissionais de saúde. O discurso sobre o tema requer competência cultural, consciência crítica e uma maior apreciação das vozes marginalizadas. Aí ela traz toda a questão do conhecimento holístico, ancestral, e que todo conhecimento precisa ser respeitado. Então, na verdade, o que eu tinha para falar com vocês, eu gostaria de
finalizar aqui com esse slide e ficar à disposição para a gente continuar discutindo e debatendo algumas questões. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Neuzaí, né, pela sua explanação, pela apresentação. Eu queria ver com o pessoal, né, se tem alguma pergunta. É muita coisa para a gente debater, é um tema extremamente importante, né, fundamental, a partir de tudo que foi falado por Neuzaí, né, eu destaco aí, né, quando ela fala que é um paradigma, né, científico, e aí eu reafirmo essa questão da transdisciplinaridade, né, da saúde planetária, né, e nós, quanto sociedade, quanto profissional da engenharia, né, que é a maior parte dos que estão aqui, se não todos, né, que a gente abriu para outras pessoas participarem, então, né, nós, quanto profissionais da engenharia, a gente faz parte, né, dessa rede, e nossa importância também quanto o papel de minimizar e de mitigar os impactos negativos, né, ao nosso planeta. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, né, se o pessoal já está... O professor Maico parabeniza, Neuzaí, excelentes apontamentos. E aí, pessoal, o microfone está aberto para vocês falarem, viu? Pode inscrever aqui no chat ou mandar alguma pergunta. O pessoal, Neuzaí, nas aulas são meio tímido, assim, às vezes a gente tem que ficar... É isso mesmo, às vezes... Mas fique à vontade, pessoal. Daniel, pode falar, Daniel. Tá me escutando direitinho? Sim, sim. Minha conexão tinha caído aqui rapidinho aqui no final da fala. Mas eu queria, na verdade não é uma pergunta, eu só queria que você, se possível, explanasse um pouquinho mais. Você comentou ao longo da apresentação que reuniu um grupo de estudantes, né, para explanar um pouquinho mais sobre esse tema. E eu queria, se possível, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como funciona e como está sendo essa experiência, porque para mim esse é um dos pontos principais, né? Acho que até no finalzinho da apresentação você estava comentando sobre isso, minha internet caiu sem querer, mas que a questão de repasse de informação, a gente sabe que hoje dentro das universidades brasileiras a quantidade de pessoas comparada à população do Brasil é muito pequena, mas esse início, esse pontapé inicial de repasse dessa informação, a gente sabe que hoje só da gente ter a oportunidade de ter essa informação, ter acesso a essa informação, é um grande privilégio. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais, gostaria de ouvir um pouquinho. Desde já, obrigado. Obrigada, Daniel, pela sua pergunta. Eu acho que é isso, a gente tem que falar, né, como que a gente pode entrar nesses circuitos de aprender e divulgar sobre essa questão. Acho que vale a pena mesmo a gente enfatizar. Eu estava tentando aqui abrir para mostrar um número que saiu ontem, foi publicado ontem os resumos do evento de saúde planetária, né, da reunião anual, do Annual Meet de Planetary Health, que vai ser esse ano na USP, e é um evento anual que a gente já está no 4º evento internacional sobre saúde planetária. Vejam vocês que saúde planetária é algo novo. Porque, às vezes, quando a gente vai falar para os alunos, e eles falam, pô, como eu não sabia disso ainda, né? Até eu mesma, quando eu tive contato com saúde planetária a primeira vez, foi em 2018, lá em Londres. Então, quando eu vi falando, eu falei assim, olha, isso aí é tudo que eu faço. Então, para mim não era novo, é novo o conceito. Mas eu já fazia saúde planetária. Bom, mas em termos de organização, de campo, como a gente falou aqui, isso é novo, né? A gente está aqui no 4º evento, o primeiro foi... E ele está sempre colocado nas universidades mais importantes do mundo. O primeiro evento foi em Harvard, o segundo evento foi na Universidade de Edimburgo,
O terceiro evento foi em Stanford, e o quarto evento é esse ano sediado no Brasil, na USP, né? Inclusive, eu gostaria até de convidar todos para se inscrever nesse evento, que é gratuito. Esse ano, por ser online, está sendo gratuito. Vocês terão um certificado internacional de grande impacto, né? Esse evento, quando a gente participa fora, ele tem um custo muito alto, né? A inscrição dele custa em torno, né, de $400. Então, esse ano está sendo gratuito aqui no Brasil. Depois a gente pode deixar o link, né, Mayara? E a partir desse grupo aqui no Brasil, que foi organizado esse programa de embaixadores. Na verdade, o programa de embaixadores, ele já existe lá na Universidade de Harvard. Inclusive, eu participei, eu sou embaixadora, né, do Planetary Health Alliance. E foi criado esse ano aqui no Brasil com a tentativa exatamente de formar novas pessoas. Então, o que é um embaixador? Embaixador é alguém que vai conhecer aquela área e falar sobre aquela área em qualquer ambiente onde ele esteja. Né? É um embaixador para divulgar o assunto. Então, esse programa de embaixadores, ele teve a seleção há 2 meses atrás, a gente divulgou. Vocês podem acompanhar pelo site do IEA da USP. Se vocês colocarem na internet Saúde Planetária IEA USP, vocês vão ver lá uma página onde tem esse programa, e a gente vai selecionar a cada ano novos estudantes. Agora acabou de ser selecionado, tá? Então, a gente divide aí várias áreas e faz grupos, né, contemplando o Brasil inteiro, misturando, inclusive, alunos de diversas universidades. Eu acho que é uma experiência muito interessante, porque vocês passam a fazer parte de uma rede e a partir dessa rede é que vocês, né, produzem também material e podem produzir, inclusive, pesquisa nessa área, tá? Então, ele é aberto, Daniel, mas a seleção é só uma vez ao ano. É a primeira vez que a gente está fazendo. A gente promete que vai fazer todo ano, né? Esperamos que ano que vem possamos fazer uma nova seleção. Mas mesmo assim, mesmo você ainda não sendo um embaixador, você pode acompanhar as atividades dos embaixadores. Já existe um clube de saúde planetária só formado por estudantes aqui no Brasil. Então, primeiro teve uma turma que foi formada em Harvard, né, que foi uma turma pequena, e eles criaram esse clube de saúde planetária no Brasil. E aí vocês podem acompanhar também tem no Instagram, e normalmente eles estão se falando mais agora pelo YouTube ou Instagram, né? O Clube de Saúde Planetária eu não conheço se tem página ou não. Mas lá na USP vocês podem acompanhar as atividades do programa de embaixadores, tá certo? Eusaí, não sei se você está acompanhando aqui o chat, mas tem alguma pergunta aqui de Lucas. Você quer que eu faça ou você prefere ler aí? Sim. Deixa eu ver aqui. Vivendo uma pandemia por consequência de zoonose. Queria perguntar a opinião da Neuzaí sobre a atuação e importância da saúde planetária para o combate e estudos a essa situação e se ela vê todo esse impacto, né, causado pela Covid como um pontapé para mais interação, divulgação e investimento da saúde planetária. Foi Lucas, né? Lucas, muito obrigada aí pela pergunta, e eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, essa pandemia, ela não está sendo tratada, né, com essa abordagem como a gente gostaria. Essa discussão acaba ficando sempre em núcleos menores, dentro de bolhas. Mas
isso eu digo, assim, uma abordagem dentro de uma mídia, né? De uma mídia, se você abrir um jornal, uma televisão, você só vai ouvir falar da questão de assistência à saúde. Você não ouve falar em prevenção. Prevenção quer dizer, você ouve falar em uso de máscara, você ouve falar na questão da vacina, né, isolamento social, mas você não vê uma abordagem maior de prevenção como ela deveria ser, como a gente tem discutido, que é inclusive a prevenção de novas pandemias. Porque todos sabem que essa pandemia ela surgiu a partir da interação do homem com o animal silvestre, né? Aí vem uma questão sanitária envolvida no consumo desses alimentos, né? Essa interação com animais silvestres, que inclusive não é a origem, não é essa única pandemia, não é essa única doença. A gente sabe que 70 a 75% das doenças emergentes infecciosas, elas estão ligadas à questão zoonótica. Então, essa questão do espalhamento de vírus vindo de outros animais, se a gente for pensar, todas as epidemias, elas estão ligadas, né, a uma questão ligada com essa interação. Então, a gente precisa falar aí nessa questão de desmatamento, que faz com que haja uma migração desses animais silvestres, né, para áreas onde eles não deveriam estar. Esses animais, eles acabam contaminando, às vezes contamina frutas, contamina outra coisa que o ser humano vai ingerir. Então, é um morcego que está associado, né, um morcego que vai... O mecanismo lá do spillover, a gente sabe que envolve, né, toda uma questão aí de contaminação que vai de um animal que tem acesso a um outro animal, no caso aqui da pandemia do coronavírus, foi o pangolim, né, o intermediário, e o pangolim passa para o homem, né, ao consumir esse alimento. Então, veja que existe aí uma cadeia, né, de contaminação. Quer dizer, você tem ali animais silvestres que precisam ficar no hábitat natural. Então, você não pode mexer nesse hábitat natural. E aí, se você for pensar na questão da gripe, né, gripe aviária, gripe suína, tanto que os sistemas de vigilância, eles precisam estar o tempo todo monitorando esses vírus, essa contaminação, né, dentro desses ambientes de produção de abatedouros, enfim, precisa controlar isso, de ser uma questão sanitária. Existe uma necessidade de conscientização da população em relação à interação com esses hospedeiros. Então, que vai desde você respeitar o hábitat natural, como também de ter um gerenciamento no consumo desses alimentos. E na produção e no consumo desses alimentos, que vai gerar uma contaminação em larga escala. Então, veja como é complexo isso, né? Mas a gente precisa, sim, abordar essa questão e assim, para a questão acadêmica, isso já tem sido reconhecido, né, com vários artigos, várias publicações, mas eu acho que em termos de sociedade a gente precisa discutir mais esses aspectos, precisa trazer mais isso à tona. É isso aí. Mais perguntas, pessoal? Professora. Oi, Matheus, pode falar. Seguindo a mesma linha de pensamento do Lucas, eu vi a reportagem esse final de semana tratando sobre a saúde planetária, falando sobre a questão das zoonoses, que uma forma de prevenir possíveis pandemias seguintes seriam tratar
agora. E falaram que o Brasil seria um desses focos de tratamento para poder evitar possíveis novas pandemias. Como nós, futuros profissionais, podemos nos preparar para essa situação, como para saber lidar futuramente com ela, ou até mais próximo? Oi, Matheus, obrigada pela sua pergunta. Interessante, né? Porque eu já vinha me fazendo essa pergunta em termos assim, em termos de como que o profissional, já que a gente fala num campo, né, saúde planetária, que é um campo que envolve todos os profissionais, como que cada profissional vai trabalhar no campo da saúde planetária? Como é que é isso? E hoje eu tive um evento que foi lá da London School, né, falando exatamente sobre carreira na área de saúde planetária. Aí tinha várias profissões, tinha médico, nutricionista, né, pessoal da área de arquitetura, design urbano, enfim, tinha vários profissionais trazendo, na área de economia, trazendo perspectiva de saúde planetária. Então, olha só, não vai ter lá, por enquanto, ainda não tem lá um emprego, uma vaga de emprego falando, nós precisamos de um profissional de saúde planetária. Ainda não é assim, eu espero também que não seja, né? Na verdade, o que a gente tem tentado despertar é que cada profissional pode colocar nas suas práticas a questão de saúde planetária. A sua visão de atuação no mercado, onde ele for atuar, ele pode desenvolver ações de saúde planetária. E aí, o dado que eu estava querendo trazer aqui, que saiu ontem lá na publicação do Planetary Health, foi feita uma pesquisa, né, uma revisão de currículo da graduação de profissionais de saúde na América Latina, né? No caso aqui foi de profissionais de saúde. Mas que não tem profissionais de saúde, mas em outras áreas, saúde planetária. E para ver exatamente qual o conhecimento dos profissionais, dos graduados, graduandos, sobre esse tema, como é que a universidade estava tratando esse tema. E aí, dentro dos 392 cursos, eles identificaram que 70% desses cursos incorporam disciplinas de saúde pública e de epidemiologia. 70% dentro da América Latina toda, né? 392 cursos. Mas somente 1% foi mostrado em seu conteúdo questões ligadas a mudanças climáticas. Então, como é que um profissional pode atuar nessa área se ele não tem conteúdo na sua graduação sobre esse tema? Porque uma graduação, ele dá uma habilitação técnica dentro de um escopo de disciplinas específicas que você vai desenvolver a sua prática profissional. Né? Então, essa é uma pergunta, e quando a gente está falando agora, naquele desafio lá da saúde planetária, reimaginação, né, implementação, a gente está falando nessa nova forma de cada profissional enxergar dentro da sua área como é que vai fazer saúde planetária. Aí a gente tem um grupo de médicos aqui no Brasil, que eles já são bem atuantes, assim, e eles estão trazendo saúde planetária para o paciente desde o momento que quando ele faz o diagnóstico, ele está percebendo se aquele diagnóstico está relacionado com alguma questão ambiental, que ele está exposto. Ele trabalha numa fábrica, aí diz que está tendo desmaios na fábrica. E aí ele pergunta assim, qual a temperatura na área onde você trabalha? Eu trabalho lá de 47 graus. Então, vai ter um colapso cardiovascular numa temperatura dessa. E aí ele começa a identificar os problemas de saúde a partir de uma visão de questões, né, ligadas à saúde planetária, de exposição de uma forma geral. E as medidas que ele toma também, aí ele conscientiza o seu paciente,
por exemplo, tem uma médica lá que ela na hora de prescrever, ela pensa no consumo, quando ela fala assim, que deixa de prescrever um anti-inflamatório desnecessário, um analgésico, ela está economizando recursos naturais de uma caixinha de remédio, do comprimido, do deslocamento, do transporte, da produção, que vai gerar impacto ambiental. E aí ela conscientiza o paciente dela para ter uma alimentação mais saudável. Ela conscientiza o paciente dela para cuidar do gerenciamento dos seus resíduos. E aí, né, se tiver tempo, que eu acho que ela não consegue alcançar isso, mas assim, para um consumo mais consciente. Então, quando eu penso lá na área de engenharias, eu acho que dentro das engenharias, aí acho que Maiara, né, deve ter uma visão bem ampla sobre isso, porque a gente precisa de soluções de tecnologia. A gente hoje, dentro daquelas bases sociais lá, a gente não tem acesso à água de qualidade, saneamento básico para a questão das doenças. Então, eu acho que isso aí é um campo de saúde planetária imenso para a engenharia sanitária. Você quer falar, Maiara, sobre isso? Só complementando, né? Assim, a engenharia sanitária e ambiental, né, se a gente vai pensar nessa perspectiva de saúde planetária, é a engenharia que faz saúde planetária. Porque a gente está trabalhando o tempo todo pensando em tecnologias limpas, né? Então, desenvolvimento de tecnologias limpas, a gente está pesquisando, a gente está estudando e aprendendo como tratar os nossos resíduos, né? E como reduzir, como minimizar, como não gerar resíduo, né? A gente está trabalhando com reuso, né, de esgoto, né? Isso tudo, se a gente for pensar nessa perspectiva interdisciplinar, nessa questão de rede, a gente está fazendo saúde planetária. Né? Então, como o Neuzaí colocou, cada um pensar na sua perspectiva de profissão, né, como impactar, né, de forma positiva no planeta. Né? Então, se a gente for pensar dentre as engenharias, a engenharia sanitária e ambiental é a que está trabalhando, né, a gente tem formado, a gente tem trabalhado no sentido de melhorar cada dia mais a saúde planetária, né? Seja nas questões na área de saneamento básico, né? Seja nas questões de recursos hídricos, né? Na gestão de recursos hídricos, e seja nas questões relacionadas ao meio ambiente, que são interface, né? Das 3 áreas básicas que a gente caminha na engenharia sanitária e ambiental. E eu acho muito interessante a gente falando assim, profissionalmente, né, das engenharias, que a engenharia sanitária e ambiental, além dessas disciplinas técnicas, vamos dizer assim, tecnológicas, né, a gente tem uma disciplina que é essa, que a maioria dessas estão, que a gente fala de saúde pública e ambiental. Né? Por isso que é tão importante hoje a gente trazer essa discussão de saúde planetária para essa disciplina, é para que a gente compreenda um pouco a importância da nossa profissão, né? A importância da nossa profissão, em termos de desenvolvimento de tecnologias que reduzam os impactos, que minimizem os impactos ao meio ambiente. Né? Isso a gente está fazendo saúde planetária. Sim, e aí tem uma questão muito importante, né, quando você traz essas soluções, depende única e exclusivamente da engenharia. Hoje, quando na cúpula do clima, quando o presidente Biden entrou falando, ele falou que não enxerga essa crise como algo desesperador. Na verdade, essa é uma crise de oportunidades mesmo, né, essa questão das mudanças climáticas, porque ele enxerga que há aí uma nova possibilidade de empregos dentro dessa nova transição energética, onde as empresas elas estão tendo que adaptar seus processos, pensar em novas formas, né, de trazer os seus produtos. Então, isso daí vai gerar novos empregos. E a questão do profissional de engenharia sanitária também tem uma atuação muito forte dentro da pesquisa interdisciplinar. Então, muitas das questões que
hipóteses trazidas pela saúde, elas não conseguem ser desenvolvidas se não tiver um engenheiro ali na equipe de pesquisa. Eu mesmo estou orientando um engenheiro, né, ambiental no doutorado, eu estou estudando áreas verdes e o impacto na saúde cardiovascular em Salvador, e a tese de doutorado de um engenheiro ambiental. Então, ele está estudando toda a parte da espacialização das áreas verdes, e que é um processo todo voltado aí para a questão de engenharia. Então, é isso aí. Pois é, pessoal, assim, pelo horário, né, eu acho que a gente teria ainda muito tempo para discutir muita coisa, mas vou adiantar da hora, Neuzaí, daqui a pouco já tem uma outra, tem uma live, e aí, Neuzaí, eu gostaria de agradecer, né, em nome da universidade, dos dois grupos, em nome dos estudantes da disciplina também, de saúde pública e ambiental, né, dizer o quanto que foi importante, né, e o quanto que é importante a gente, né, essas ligações, né, essas parcerias, e o quanto enriquece nós, quanto universidade, quanto estudante de graduação, né, de parabenizar, né, pelo trabalho, e dizer que a gente acaba inspirando mesmo a gente, né, a também seguir por essa linha aí de defesa, né, da saúde planetária. É uma área que eu estou me encantando, e é só agradecer mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada, assim, pela sua oportunidade. Eu queria até convidá-los, né, para a inscrição no evento. Coloquei aqui o link, que começa agora domingo, né, domingo à noite, a abertura, e vai aí durante a semana toda. Então, se não der para assistir no momento da transmissão online, você pode acessar depois a apresentação, mas desde que você se inscreva no evento. Acho que vale a pena, é um certificado que vocês vão ter também. E sem contar que a programação está fantástica, né? Está muito, muito, muito interessante. Mesmo. Então, convido a todos, e mais tarde também eu vou estar fazendo essa live com o Fórum de Energia e Clima, e aí a gente vai falar de ações mais práticas também voltadas do Fórum de Energia e Clima, que é um fórum também que vocês podem participar. Para se tornar membro desse fórum é gratuito. O nosso fórum é sediado em Portugal, mas participam os 9 países de língua portuguesa. Eu sou diretora nacional aqui do Brasil, e o fórum foi lançado em janeiro do ano passado. A gente tinha uma série de projetos para implementar, mas com a pandemia a gente não conseguiu, né, ir para a parte prática dos projetos. Mas fizemos muitos eventos, e inclusive hoje nós temos também um programa de televisão, já o Hora de Agir. Ontem foi a nossa estreia aqui no Brasil, está passando no canal Futura, e aí a gente vai falar agora, às 18 horas, sobre essas ações do Fórum de Energia e Clima. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar aqui o Instagram, meu Instagram aí, 18 horas, e aí será um prazer tê-los como membros. Não sei se Maiara já é membro, então Maiara pode entrar também, Maiara. Acho que eu nunca falei. Ainda não, mas vou sim. Bom demais. Obrigada, Neuzaí. E aguardo vocês lá. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou à disposição também, qualquer coisa aqui na Fiocruz, se vocês precisarem. Pronto, obrigada. Obrigada pela parceria. Obrigada. Deixa eu...